Irmãos, hoje Deus tocou no meu coração que o culto teria que ser de uma forma diferente. Quando eu estava orando ali, enjoelhada, Deus tocou no meu coração que o culto hoje deveria ser dessa forma. E Deus colocou no meu coração hoje nessa pregação apenas um versículo. E eu pedi que o irmão apagasse as luzes para mim, que hoje é culto da gente ficar à vontade. Então eu acho que com as luzes assim, um pouco apagadas, todo mundo vai ficar à vontade. Pede pra acender essa daqui. Na hora que eu estava enjoelhada ali, orando, Deus falou comigo que a igreja precisa se soltar diante da presença de Deus. Que a igreja precisa abrir os lábios, glorificar. Que às vezes a gente fica sentadinho aí na cadeira, a gente fica com vergonha de dar um glória a Deus, de dar um aleluia, com vergonha do irmão que está do lado, do outro. Mas a gente não pode ser assim. Aqui é uma igreja pentecostal, amém? Todo mundo sabe disso, que aqui é uma igreja pentecostal. Então aqui a gente é crente fervoroso. Aqui a gente é crente do glória a Deus, é crente do aleluia, é crente de sentir de verdade a presença de Deus. Então não se envergonhe da presença de Deus nessa noite, porque ela se faz real aqui nesse lugar. E ela está poderosa nesse lugar. Eu acredito que muitos aqui já sentiram durante o louvor, durante a oração, já sentiram a presença dele nesse lugar. E Deus falou à tarde no meu coração que o ser humano tem várias capacidades. E uma das capacidades do ser humano que mais me assusta é o esquecimento. Principalmente o esquecimento do que Deus faz pra gente. Durante essa semana eu conversei com muitas pessoas. E semana passada também a gente falando que o ano está sendo muito difícil. Que o ano tem sido muito cansativo. Que o ano tem sido muito puxado. E eu falei isso com a Larissa, falei isso com várias pessoas, que esse ano foi ruim. E essa semana Deus falou tanto comigo que eu não poderia falar isso. Porque tantas incontáveis bênçãos que Deus deu esse ano pra gente. Por mais que ele foi cansativo, por mais que a gente lutou bastante esse ano, por mais que teve guerra, que teve luta, mas e as incontáveis bênçãos que a gente teve? A gente não pode esquecer, a gente não pode ter amnésia. E eu esqueci também uma que Deus fez para mim. Antes de começar a ler a palavra, eu esqueci uma que Deus fez por mim. Minha mãe falou que eu deveria estar aqui e contar esse testemunho. E eu não vim aqui na frente contar. Tem umas 2 semanas que foi o chá revelação da minha prima, lá no Rio. E a gente foi. A gente saiu daqui de madrugada no sábado, umas 4 horas da manhã. E eu e meu esposo, a gente confere tudo antes de sair de casa. Ele ainda mais que eu. A gente confere tudo. E a gente foi no sábado, fomos, ficamos sábado, ficamos domingo, voltamos segunda-feira à tarde. Quando chegamos na nossa casa, meia-noite na segunda-feira, o meu portão estava aberto até o final. E na hora que a gente foi sair de casa, eu fechei o portão e ele ainda falou assim: Tainá, quase você bateu o portão do carro. E saímos. Nem olhamos para trás. Ninguém avisou. Meus vizinhos passaram. Ninguém avisou. E meu esposo trabalha com carro, trabalha com moto. Tinha carro lá dentro, tinha minha moto lá dentro, tinha 2 bicicletas lá dentro. Quando eu cheguei, que a gente chegou, que paramos o carro, que a gente viu que o portão estava até o final. Irmãos, a gente só parou, abriu a porta do carro, desceu correndo, olhando para ver se tinha subido alguma coisa. Como que a gente é falho? A gente já logo se desespera. Eu me desesperei, ele se desesperou.
E depois eu vi que estava tudo no lugar. Do jeito que a gente saiu, estava tudo no lugar. E a minha moto estava com chave e capacete. A pessoa ia embora na minha moto com chave, capacete, com tudo. E a minha casa o Senhor guardou. Irmãos, essa bênção apostólica que a gente recebe aqui no final do culto, que Jesus livra a gente do homem sanguinário, do homem fraudulento, do homem da lei, isso aqui não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Então, que essa noite não possamos esquecer as incontáveis bênçãos que Jesus dá nas nossas vidas. Eu sei que em dezembro a gente começa a refletir como foi o ano, as metas que a gente tinha, que a gente não bateu, que a gente se frustrou, as metas que a gente bateu. Mas vamos lembrar aquilo que Deus fez pela gente durante esse ano. E hoje Deus colocou no meu coração 1 Samuel 7, versículo 12, que diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e colocou entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Repete comigo nessa noite: Ebenezer. Mais alto: Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele continuará nos ajudando. Ele continuará nos ajudando. Irmãos, Ebenezer significa pedra da ajuda. Quando Samuel levantou essa pedra, Israel estava passando por anos de afastamento de Deus. Israel estava passando por guerras perdidas, medo dos inimigos, incerteza quanto ao futuro. E foi entre Mispa e Sem. Esses dois lugares foram dois lugares de dor e sofrimento. Foi entre Mispa e Sem, na época de Samuel, que Israel perdeu batalha. Que Ofni e Finéias, sacerdotes de Jesus, foram mortos. Foi entre Mispa e Sem que a Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus. Então ali foi um marco de muito sofrimento entre Mispa e Sem. E foi entre Mispa e Sem que Jesus concedeu a vitória. Foi entre Mispa e Sem, aquele lugar de tanto sofrimento, de tanta dor, que Jesus reverteu a história. Jesus gosta disso, irmão. Jesus gosta de reverter a história. Quanto mais difícil, quanto mais a luta, quanto mais a dor, mais Ele vai te usar, mais Ele vai te dar dupla honra, mais Ele vai te honrar. Quanto mais é a luta, quanto mais a perseguição, mais Senhor te honra. E foi ali, porque Deus é especialista em reverter situações. E Deus falava muito isso no meu coração hoje. Aonde te dói nessa noite? Aonde te dói nessa noite? Aonde você fala assim: Tainara, eu não consigo. Pastor, eu não consigo. Está doendo muito. É onde Jesus vai reverter essa história. É onde Jesus vai levantar um marco no seu caminho nessa noite. Porque a pedra que Samuel levantou foi como um marco. Um marco para que todo mundo passasse ali, olhasse para aquela pedra e sentisse gratidão. E sentisse que Jesus esteve ali. Que Jesus salvou Israel naquele dia. Que Jesus honrou Israel naquele dia. Irmãos, e naquele momento ali que estava acontecendo, a guerra. Eu acho que muitos sabem a história de Samuel aqui. Não preciso tanto entrar em detalhes. Que foi um momento que o rei se afastou de Deus e começou as incontáveis guerras
e Israel se afastou de Deus e tinham muitas incertezas, muitas inseguranças, e naquele momento que o povo se voltou para Deus, Deus concedeu a bênção, Deus concedeu o milagre. E Samuel, ele pegou um cordeiro em sacrifício, ele sacrificou aquele cordeiro, e quando a fumaça subia aos céus, Samuel pedia pelo povo de Israel. E através do sacrifício do cordeiro, o povo de Israel foi salvo. Tudo que você tem feito na sua vida é pelo sacrifício do cordeiro, irmão. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Foi através do sacrifício do cordeiro que Deus te deu sua casa, que Deus te deu seu carro, que Deus te deu sua moto, que Deus te deu seu filho, que Deus te deu a sua família, que Deus te deu um casamento reconstruído, que Deus te deu uma bênção que você não imaginava. Foi através do sacrifício do cordeiro. E foi através desse momento que Samuel levantou a pedra e falou: até aqui nos ajudou o Senhor. O que você tem feito para voltar o coração de Deus para você nessa noite? Não vamos começar o ano de 2026 com os mesmos erros. Vamos começar o ano de 2026 com o coração voltado para Deus. Independente do que você passou no ano de 2025. Independente. O ano de 2026 está chegando, mas Deus ainda tem muito para fazer para você em dezembro. Não acabou. Eu acabei de falar aqui que Deus é especialista em reverter. O que é 20 dias para acabar o ano? Não é nada. 15 dias para acabar o ano. Deus pode fazer aqui e agora. Só basta você querer abrir o seu coração, voltar o seu coração para Ele e falar assim: Jesus, me perdoa de tudo que eu estou blasfemando, me perdoa de tudo que eu estou falando, faça como aquele povo de Israel fez. Senhor, misericórdia de mim, me perdoa de tudo que eu estou fazendo, me perdoa de tudo que eu estou falando. Se volta para o Senhor nessa noite, que eu tenho certeza que essa noite você sai daqui com a sua vitória, com o que você almeja. Esse ano foi marcado por lágrimas, mas até que o Senhor nos sustentou. Deus não nos abandonou. Cada manhã que acordamos foi a graça. Cada porta que se abriu foi a graça. Cada porta que se fechou também foi a graça. Porque não cai uma folha da árvore se não for da presença do Senhor. Cada livramento invisível que a gente não vê foi intervenção divina de Deus. Como esse livramento que eu contei, que eu vi, mas e os que eu não vejo? E através dessa bênção apostólica aqui na igreja, Deus não livra só vocês, Deus livra os seus. Através de tudo que é feito aqui dentro da igreja, através dessa campanha, através do ato profético do final do ano. Essa semana me perguntaram: Tainá, você vai passar o final do ano aonde? Pessoas que não me conhecem assim, que sabem que eu passo na igreja. Eu nunca passei uma virada de ano na praia ou em qualquer outro lugar. Desde quando eu nasci, eu passo a virada de ano na igreja. E a pessoa me perguntou, eu respondi isso para ela. Falei assim: eu nunca passei uma virada de ano fora da igreja. Aí ele: mas você não sente vontade de ir para a praia, ver os fogos e tudo mais? Falei assim: nem um pingo. O meu ano não seria tão maravilhoso se eu não começasse na igreja. As minhas bênçãos não chegariam na minha vida se eu não fizesse esse ato profético. Tanto aquele ato profético que foi na virada de ano, tantas bênçãos que eu recebi, que se eu fosse ficar falando aqui,
Só Deus. Eu ia sair daqui amanhã. Mas eu não sinto vontade. E eu respondi isso pra pessoa. E a pessoa falou assim, nossa, é de admirar. E ela ainda falou comigo assim, e eu admiro você, a sua casa, como você vive e o seu casamento. Eu falei assim, porque foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. E agradeci ele, eu falei assim, eu te agradeço, eu sou ser humano, eu sou falha. E a gente só mostra aquilo que a gente quer mostrar. Mas só Deus sabe o corre que eu passo, que você passa, que todo mundo aqui passa durante a semana, durante o dia, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, fora do trabalho. Só a gente sabe o que a gente passa. Mas eu fico feliz em demonstrar a diferença, em demonstrar que esse lugar aqui é o melhor lugar de se estar. E quando alguém te perguntar isso, eu até mandei um vídeo lá no grupo. O melhor lugar de se estar no virada de ano é na casa de Deus. E às vezes eu fico triste, porque eu sei que tem pessoas que não estão aqui fazendo o ato profético, que não estão aqui orando, buscando para estar no final do ano, fazendo o ato profético. Eu me entristeço, porque eu sei o valor que tem isso aqui, o tão precioso que é isso daqui, e que possamos começar 2026 pensando assim, pensando que se a gente começar aqui dentro da igreja com fé, com gratidão, o nosso 2026 será maravilhoso. Porque até aqui o Senhor nos sustentou e Ele continuará nos sustentando. E eu tenho muito dito isso, que a gente tem que se aproximar de pessoas que nos aproximam de Deus. Pessoas que têm o mesmo objetivo que o nosso. Pessoas que não têm o mesmo objetivo que o nosso, não vai somar na nossa vida. Principalmente na nossa vida espiritual. Porque eu não sou forte o suficiente para estar perto de pessoas que são menos do que eu. Não que eu me ache mais do que ninguém, mas a gente tem que se aliar com pessoas mais do que a gente. Que o nível, a gente sabe quem tem o nível espiritual lá em cima. A gente sabe aquela pessoa que busca a Deus. Dentro da igreja, irmãos, sempre vai ter o joio, o trigo, sempre vai ter. Jesus nos separa, mas nós podemos separar. E eu escutei esses dias de uma pessoa que eu não vou vir na igreja porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Ou se aconteceu isso na igreja. Irmãos, não tem isso. O seu alvo aqui é Jesus. O seu alvo aqui é o Espírito Santo de Deus. Se eu for pensar em tudo que acontece dentro da igreja, eu também não estaria aqui. Mas eu não estou aqui pelas pessoas, eu estou aqui por aquilo lá. Eu estou aqui porque Ele pode me dar, porque Ele pode me sustentar, e Ele pode te sustentar também. Independente de quem esteja aqui, a irmã não olha mais para mim, a irmã não conversa mais comigo. Irmão, você não tem que ligar para a irmã, para o irmão. O seu alvo é isso daqui, ó. A Bíblia. O que está escrito aqui. E o que a pastora prega aqui em cima do altar. Deus enviou ela nesse lugar para te sustentar também. Deus colocou ela nesse lugar para te sustentar, para te ajudar. Então é com ela que você tem que conversar. Ou com pessoas que têm um nível espiritual mais alto que o seu.
Porque ela sempre vai te jogar para baixo. Ela sempre vai te colocar embaixo. Não sei se muitos aqui já conversaram com a pastora. Às vezes você chega ali aflito perto dela. Você sai lá em cima. Ela pode estar passando o problema que for, mas o nível espiritual dela está aqui, ó. E ela te coloca lá, ó. Deus na vida dela te sustenta. E é assim com o irmão aqui dentro da igreja também, não só com ela. É assim com os discípulos. Eles têm a vida espiritual também para te levantar. Então, Deus continuará nos ajudando. Um olhar para frente. O mesmo Deus que sustentou Israel continuaria com eles. Deus não é um Deus de até aqui. Ele é um Deus de ontem, hoje e será eternamente. Em Salmo 121:8, o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada dele agora e para sempre. Então Deus é um Deus que Ele não para aqui. Ele não te dá a sua bênção e para aqui. Ele continua. Mas para Ele continuar, você precisa de quê? Buscar, orar, louvar, adorar e voltar o seu coração completamente para Ele. Através dessa campanha que a gente está fazendo, a gente está orando. Mas às vezes a gente é falho. Na nossa casa, o dia é muito corrido, tudo é muito corrido. E a gente não para um pouco para orar, para louvar, para buscar. Então nessa noite que possamos voltar o nosso coração para Jesus. Porque o ano que vem é desconhecido para nós, mas não é desconhecido para Deus. Talvez você entre em 2026 com projetos, sonhos, preocupações, expectativas, medo. Mas Deus já está lá preparando o caminho. Porque, irmãos, eu sou muito assim, não sei se tem aqui alguém que seja. Eu idealizo tudo. E levei uma bronca esses dias por conta disso. Porque o meu dia ele é milimetricamente contado. Desde quando eu acordo até na hora de eu dormir. E quando eu não consigo terminar tudo que eu tenho de fazer, eu fico frustrada. E eu apanhei esses dias. E Deus falou que Ele está preparando o caminho. A gente pode estar cheio de expectativas, mas talvez não é da vontade de Deus. Porque Ele é o caminho. E Ele vai estar te sustentando, independente da situação. E Deus colocou no meu coração 4 coisas que a gente tem que levar para o próximo ano. A primeira delas é a gratidão. A gratidão, ela abre portas para novas estações. Quem reconhece a mão de Deus no passado, confia nela no futuro. Se você reconhece o que Deus fez na sua vida, conta isso, o que Deus fez na sua vida, você confia muito na mão de Deus no seu futuro. Você entrega tudo nas mãos dele. Eu já estou me moldando. Não estou esperando o ano de 2026 começar. Já estou em dezembro desse ano começando assim: Senhor, te entrego tudo nas tuas mãos. Que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Porque eu sei que independente do que aconteça, a tua mão me sustentará. A outra coisa que Deus colocou na minha vida é santidade. Israel experimentou da vitória quando voltou o coração totalmente para o Senhor. O novo ano não será diferente apenas quando mudarmos a agenda, mas quando renovarmos o nosso coração.
Deus busca santidade. Deus buscava a santidade do povo de Israel naquela época. E quando o povo de Israel renovou o coração com Deus, Deus concedeu a vitória. Deus concedeu a bênção. E Deus está falando com a igreja hoje. Ele tem pressa de renovar o seu coração. Deus falou que nessa noite, na minha boca está na oração, Deus falou na boca da Carla, confirmou, que os corações dessa noite que estão aqui quebrados, que estão aqui tristes, o Senhor está renovando nessa noite. O Senhor está trabalhando nessa noite. O Senhor está libertando nessa noite. Então aí da sua cadeira, começa a orar e pedir para Deus: Senhor, renova o meu coração. Senhor, tira tudo do meu coração que não provém de Ti. Faça o meu coração voltado a Ti, temente a Ti. Porque eu tenho certeza que o céu se abrirá sobre a sua vida. E a terceira coisa que Deus colocou no meu coração é a fé. Deus fala lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Todo mundo aqui, se eu perguntar, fala: tem fé? Tenho fé. Você acredita em Deus? Acredito em Deus, eu tenho fé. Mas na hora lá que o calo aperta, que a dificuldade aperta, cadê a fé? A gente vai logo: Senhor, misericórdia. Blasfema, murmura, fala. Vamos começar o ano com fé, que quando a adversidade vir até a gente fala assim: não, eu confio naquele lá, que é todo poderoso. Eu estou buscando, eu estou orando, eu estou adorando, e Ele vai me capacitar para enfrentar isso. Ele vai me sustentar. E a quarta coisa que Deus colocou no meu coração é a perseverança. A vitória de Israel não veio no primeiro dia. Israel lutou muito. O povo de Israel era muito pequeno perto dos filisteus. O povo de Israel era 100 contra 1000 dos filisteus. E nesse momento que eles estavam sentindo Jesus afastado deles, que eles levaram até a arca para a guerra, para a presença de Deus estar ali. E a arca ainda foi levada pelos filisteus. Como eu falei lá atrás, entre Mispa e Sem, tudo o que aconteceu. Mas eles se voltaram completamente para Deus, com a perseverança, com a fé e com a gratidão de tudo que Deus já tinha feito pelo aquele povo. Eles não desistiram. Eles olhavam para trás e falavam assim: tudo que o Senhor fez pelo nosso povo, mesmo a gente sendo minoria, a gente vai perseverar porque a gente vai vencer. Eles não desistiam, eles perseveraram. E Deus quer isso da gente, irmãos. Deus quer perseverança. Ah, na minha casa só eu venho na igreja. Continua vindo só você, continua buscando só você, continua orando só você, que eu tenho certeza que você e a sua casa, no ano de 2026, vão estar aqui, todos. Porque Deus vê a sua perseverança. Deus vê você buscando, Deus vê as suas lágrimas. E Deus escolhe cada uma. Deus escolhe cada lágrima que está sendo derramada aqui nessa noite. E através da sua perseverança, você e a sua casa serão salvos. Através da sua perseverança, os céus se abrem sobre a sua vida. E Deus te dá milagre nessa noite. E Deus te dá milagre durante o ano de 2026. Aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, através da sua fé, da sua gratidão, da sua perseverança e da sua santidade com Deus, Deus vai te conceder. São as 4 chaves que Deus colocou no meu coração, que você precisa nessa noite colocar na sua cabeça e no seu coração. As 4 chaves: gratidão, santidade, fé e perseverança. Se você tiver essas 4 coisas, o 2026
bênção. Não só 2026, o resto desse 2025 também. Porque Deus é Deus especialista de reverter histórias. E quando aonde está doendo, aonde está sofrendo, aonde está sangrando, Jesus está trabalhando. Jesus está com você, te sustentando. Hoje, como igreja, podemos declarar: até aqui o Senhor nos ajudou. E em fé profetizamos, e ainda maiores coisas Ele fará. Hoje saímos daqui profetizando: maiores coisas Jesus fará na minha vida. Que possamos fechar esse ano não com lamentações, mas com gratidão. Não com medo, mas com esperança. Não com dúvidas, mas com fé. Que a partir desse culto, você saia daqui sem dúvidas nenhuma que Jesus vai estar fazendo na sua vida. Que Jesus já está fazendo na sua vida. E Deus falou fortemente no meu coração essa tarde, com esse texto, com essa palavra. Foi só um versículo que eu pedi até para Maria colocar aqui. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode se colocar de pé nessa noite? Foi o que Deus colocou no meu coração. E eu queria que o grupo de louvor subisse aqui para adorar. Mas antes disso, que você levantasse suas mãos e repetisse comigo: Senhor, obrigado por cada dia deste ano. Pelo que entendemos e pelo que não entendemos. Pelo que recebemos e pelo que o Senhor nos livrou. Consagramos o próximo ano em tuas mãos. Guia nossos passos. Fortalece nossa fé. E faz de nós uma igreja segundo o teu coração. Amém, Jesus. Que você possa nessa noite ser uma igreja, sair daqui uma igreja voltada ao coração de Deus.